Graça é tudo que o homem precisa, é tudo que o homem necessita. Graça, irmãos, é a bondade de Deus em ação. Graça é a maior dádiva que alguém pode receber. Por isso, quando nós não usamos esse termo, mas se alguém chama alguém de desgraçado, essa é a pior nome que alguém pode receber, o nome de desgraçado. O que significa o desgraçado? É a pessoa que não tem a graça de Deus. Uma pessoa sem a graça de Deus, ele está literalmente perdido. Então, graça é tudo que o homem precisa, tudo que o homem necessita é da graça. A Bíblia fala que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele estava com um espinho na carne e ele orava a Deus. Ele orava a Deus pedindo a Deus que tirasse o espinho da sua carne. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. E diz a Bíblia que Deus respondeu para ele da última vez, para encerrar o assunto. Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o homem não precisa de nada mais a não ser a graça de Deus. A graça é tudo que nós precisamos. E se nós estamos aqui nesta noite é pela graça de Deus. Não é porque nenhum de nós é bonzinho. Quando nós nos assentamos diante da mesa para participar do cálice, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, mas é a graça de Deus que tem nos alcançado. Aleluia! É a graça de Deus que tem nos contemplado e agora nós podemos nos assentar à mesa e tomar parte desse privilégio que é fazer parte da ceia do Senhor. É por isso que o cantor sacro, lá no hino 205 da harpa cristã, ele cantou: a graça de Deus revelada. Vamos, irmãos. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Só mais um. A graça de Deus é mais doce do que fizestes daqui. Em gozo meu choro dando-se, morrendo sua graça pra mim. Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia! Então a graça de Deus é tudo que nós precisamos. Tito disse assim no versículo, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se revelou, trazendo salvação a todos os homens. E há alguém que diga que a salvação não é para todos, mas a salvação, a Bíblia diz que a salvação é para todos. Aqueles que não são salvos porque simplesmente rejeitam a graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, todos, para que todos fossem salvos. O desejo de Deus é que todos se salvem. É por isso que o salmista disse: agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando alguém morre em Cristo, quando alguém morre debaixo da graça, Deus sabe que não é uma separação.
Muito pelo contrário, é um ajuntamento, uma garantia de que essa pessoa vai estar para sempre nos astros do Senhor, vai poder contemplar a face de Deus, de que essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus, ela recebeu a graça e agora ela definitivamente está salva. Então a graça é para todos, ninguém está livre da graça, só aquele que a rejeita. A bondade de Deus tem nos alcançado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus. Ah, é porque eu tenho muita fé, eu acreditei, eu creio. É porque você recebeu de Deus, né? O dom de acreditar, de crer. Quantas pessoas inteligentes, quantas pessoas extremamente excepcionais em termos de inteligência recebem a palavra, mas não recebem a fé, não creem na palavra, conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não creem, porque não receberam o dom da fé. Mas eu e você recebemos o dom da fé, portanto nós cremos na palavra, aleluia, e nós cremos e recebemos, tomamos posse da graça. Então quando, aleluia, lá na cruz do Calvário, quase mais de 1000 anos depois que os filhos de Coré profetizam essa palavra com relação ao que o Senhor daria graça e glória, a Bíblia diz que o soldado Jesus, estando na cruz do Calvário, veio o soldado, ele fura o lado de Jesus, e do seu lado saiu sangue e água. Sangue, graça, e água. A água simboliza a glória de Deus. O sangue, ele nos dá acesso à graça de Deus. Foi através do sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário é que nós temos acesso à graça de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para o nosso estado pecaminoso, mas Ele olha para o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Por isso nós podemos regozijar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Isso é a graça de Deus. Merecemos punição, merecemos condenação, mas a graça de Deus nos abraçou. Jesus pagou o alto preço. Aleluia. A graça de Deus nos aproxima dele. A graça de Deus nos une ao Senhor. A graça de Deus nos deixa em condições de nos assentarmos à mesa e contemplarmos uns aos outros e termos comunhão uns com os outros e também com o nosso Pai Celestial. O Senhor dará graça através do sangue. Só que não ficou apenas aí, porque a Bíblia diz que Deus, ele é extremamente gracioso, é um Deus bondoso. Não ficou apenas na graça. A graça já é tudo, não precisa de mais nada. Mas Deus decidiu também dar-nos glória. Deus permite que nós tenhamos também acesso à sua glória. No caso, o que é glória? O significado de glória significa honra, fama adquirida por obras, poder. Deus nos deu glória. Deus nos dá condições de ter glória, de sentir o gozo de receber o prazer de ter a glória. E o que é a glória? Além de poder, além de fama, além de obras, né? Fama adquirida através das obras. O Salmo 19, versículo 1 diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus e as obras das suas mãos. Quando eu olho para o céu e vejo as maravilhas de Deus, vejo a grandeza de Deus, automaticamente eu sou levado a glorificar a Deus, a honrar a Deus. Quantas vezes eu e você já olhamos para as nuvens, já olhamos e vimos que céu lindo, que maravilha, que nuvem linda, que sol maravilhoso, e quando nós começamos a exaltar a Deus, quando nós nos vemos, nós já estamos exaltando a Deus, nós já estamos glorificando a Deus pelas obras que Ele fez. Os céus manifestam a glória de Deus. Quando eu olho a natureza, começa a glorificar a Deus. De vez em quando eu fico assistindo em casa aquele reino animal e começo a olhar aquelas florestas, começo a olhar a articulação daqueles animais, começo a olhar a natureza e automaticamente brota dos meus lábios glória ao Senhor. Eu exalto o nome dele. Quando eu vejo algum documentário a respeito do corpo humano, como tudo funciona de maneira extraordinária, como Deus fez
de sentir a glória dele. Aleluia. E ele então diz, fala para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E os discípulos então, eles ficam aproximadamente 500 ali em Jerusalém, orando, buscando a presença de Deus, porque ele falou que eles seriam revestidos de poder. Esse revestimento de poder não era nada mais, nada menos do que a glória de Deus, a presença do Espírito Santo enchendo aqueles discípulos. E eles então começam a orar, e começam a orar. No primeiro dia, eu não sei quantos dias permaneceram 500, mas eu só sei que foi diminuindo para 300, para 400, porque não suportaram o tempo ali, o sacrifício, porque eles não tinham noção do que Deus havia de fazer, eles não tinham noção do que seria a glória de Deus que haveria de descer, porque se eles tivessem noção, eles ficariam um mês, ficariam um ano buscando, porque algo de extraordinário estava para acontecer. Mas a Bíblia diz então que eles permaneceram, e foram 10 dias buscando o Senhor. E aí diz a Bíblia que no dia de Pentecoste, eis que veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os 120 que valorizaram, todos os 120 que buscaram, todos os 120 que permaneceram, todos os 120 que perseveraram até o fim, receberam a glória de Deus, receberam o poder de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, porque ali foi cumprida a profecia que foi profetizada pelos filhos de Corá: o Senhor dará graça e glória, o Senhor dará graça e glória. E até hoje o Senhor está continuando da graça e da glória para o seu povo. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque a graça de Deus tem se manifestado em nossas vidas. Se nós falamos em língua estranha, é porque o Senhor, a glória de Deus está sobre nós aqui neste lugar. Mas Ele nos dá, aleluia. Nós não somos dignos, mas Ele permite, aleluia, receber da sua graça, da sua glória, sentir o teu poder, sentir a presença dEle no lugar, aleluia. E quando nós entramos na casa de Deus, nós damos lugar. Quando nós não olhamos para quem está pregando, quando nós não olhamos para quem está falando, nós não nos importamos. Não, eu quero sentir a presença de Deus. Quando eu venho na casa, não quero nem saber quem vai pregar hoje, não quero nem saber quem vai falar, não quero nem saber quem vai cantar. Eu quero sentir a presença, eu quero sentir a glória. Eu estou na casa de Deus para sentir a presença, a glória, aleluia. Eu não quero nem saber quem vai falar, eu quero a presença de Deus, sentir a glória dele nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesta noite? Quantos estão sentindo a alegria do Senhor nesta noite? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Dá lugar para Deus operar na sua vida. Dá lugar para Deus operar. Exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, seja grato a Ele. Aleluia. Faça como o salmista, declare: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Faça como Samuel, aleluia, que depois daquela luta, depois daquela guerra toda, depois daquela grande batalha, depois daquela grande vitória, quando o povo de Israel viu que eles tiveram aquela grande vitória, eles se alegraram, mas Samuel foi além. A Bíblia diz que Samuel agora tomou uma pedra, aleluia, e fez ali um memorial, e disse assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, seja mais grato, exalte o nome dEle, aleluia, louvado seja Deus. Eu me lembro, sabe de quem? Eu me lembro de Zaqueu, irmãos. Zaqueu estava clamando, ele precisava de um milagre, e tinha alguém que queria fazer com que Zaqueu se calasse, porque achavam que Zaqueu estava incomodando, eles estavam gritando demais. Mas quanto mais eles tentavam fazer Zaqueu se calar, Zaqueu gritava mais alto,
Zaqueu gritava mais alto, Zaqueu gritava mais alto, Zaqueu gritava mais alto, a tal ponto de que os gritos de Zaqueu, a voz de Zaqueu chegou aos ouvidos de Jesus, e Jesus parou para ouvir a voz de Zaqueu. Aleluia. Deus para ouvir quando você glorifica. Principalmente quando está tudo travado, a porta está fechada. Aleluia, você está passando pelo vale, você está passando pela luta, pela dificuldade. Aleluia, quando você está passando por uma situação, aleluia, que tudo vai te levar a reclamar. Aí ao invés de reclamar, você faz como Jó. Ao invés de blasfemar, você abre a sua boca e eu sei que o meu Redentor vive. No sair do ventre da minha mãe, no para lá retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Quantos podem exaltar o nome dele nesta noite? E exaltar o nome dele, diga: eu vou exaltar o nome do Senhor, cujo que custar, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou me dizer, porque Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é bendito, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de exaltação. Ninguém vai calar a minha voz. Eu vou clamar mais alto, eu vou adorar mais alto, eu vou glorificar mais alto. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão e adore o nome dele, assim, ó. Levante a mão e adore ele, glorifica ele. Não permite que nada te impeça, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma tribulação vai te impedir de adorar nesta noite. Exalte o nome dele, decepcione o inferno nesta noite, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso e Ele está passeando-te nesta noite no meio do seu povo. A presença dele é real e permanente, a presença dele é sentida nesta noite. Aleluia. O inimigo tenta nos fazer calar, tenta nos entristecer. Aleluia. Muitas vezes estamos no culto, o inimigo vem trazer aqueles problemas. Muitas vezes nós ficamos pensando: onde está o meu filho? Onde está minha filha? Onde está o meu esposo? Onde está minha esposa? Onde está fulano? Onde está ciclano? Ele quer trazer preocupação, mas a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Portanto, não permita que a tristeza te cale. Levante a tua mão e adore, grite mais alto e exalte o nome dele nesta noite. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé neste momento, irmãos. O nosso coração cheio de alegria. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Deus está presente na casa. Aleluia. A presença dele é real e permanente. Glória a Deus. Eu vim aqui para adorar e nada vai calar a minha voz. 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 Eu só quero adorar. Aleluia. Eu nasci para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus me deu voz, não foi para gritar nem galo nem cruzeiro, mas foi para gritar glória a Deus e aleluia. Oh, maravilha. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos amados, vamos lá para o texto, para a nossa leitura dessa noite. Aleluia. Quero convidar os nossos irmãos, o diácono André e o nosso irmão Daniel, para nos ajudar a servir a ceia. Glória a Deus. Aleluia. Abra suas Bíblias lá no nosso texto de costume. Qual que é o texto mesmo, irmãos? 1 Coríntios capítulo 11. É isso mesmo? Versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.